lá. Agora sim. Agora estamos ao vivo no Boss Podcast. Eu, Carlos Sobrinho e ele. O velho Juninho. Eu não sei porque chama de Juninho, um cara de um tamanho desse. E hoje eu tô emocionado. Você tá emocionado, velho? Hoje eu tô emocionado. Não pode chorar, hein? Eu tô nada mais, nada menos que com um ídolo na minha frente aqui. Um cara estrogonófico, segundo o sobrinho. Mediovágico. E eu gostaria de agradecer primeiramente. Muito obrigado pela sua presença aqui, Adelmo. Adelmo Cazé. Adelmo Cazé com a gente no Boss Podcast. E aí ele falou, vamos nessa, que eu tenho esse programa aqui e tal. Eu falei, vamos nessa, cara. A gente tem que se ajudar. A gente tem que gerar conteúdo bom, né? E criar referências boas. Aqui no Boss é assim, Adelmo. A gente fala pro pessoal que assim, ó. O pessoal chega aqui tem que se sentir em casa. E a gente tá sempre buscando gerar conteúdo pra galera, que depois a galera pare, assista, senta com a família pra assistir, sacou? E aqui no Boss Podcast a gente tá sempre gerando conteúdo ou de entretenimento, ou de música, né? De informação, porque a televisão não dá mais pra gente ligar e assistir em casa não, velho. TV aberta é complicado demais. Tá ruim demais o negócio. Ainda salva alguma coisa e os streams, né? Filmes, documentários, é isso que tá salvando. E pra você que tá em casa entender, foi assim, Júnior tava no supermercado. Eu queria contar a história completa, né? Conte a história aí. Eu tô no mercado, eu tava no mercado, eu sou completamente inibido, né? Eu tenho uma vergonha e tal. Aí eu vi a Adelmo uma vez, eu fiz... Vou falar com ele. Eu tava com burguesia. Eu fiz, burguesia, Adelmo Cazé ali, velho, eu vou falar com ele. Aí ele fala. Eu falei, eu fico meio sem graça assim, chegar. Aí ele, aí ficou sem graça também e tal. Aí a gente ficou nervoso, né? Vai, não foi, né? O nervosismo segurou. Aí eu fiz, não, vamos fazer o seguinte. Aí pronto, fomos pro caixa. Chega no caixa, a Adelmo para atrás de mim. Eu falei, não, rapaz. Aí foi tipo Deus assim. Foi, daí chegou e falei, velho, fala com o cara, velho. E aí a Adelmo tá aqui. Velho, uma simpatia, assim, uma humildade, você poder falar com um ídolo que você tem, que você gosta muito do trabalho, e a forma com que você falou, assim, faz toda a diferença, eu acho, pro artista, né? Você ser humilde, você entender também ali que existe um outro mundo ali que não é o artístico e que necessita, né, de um pouco de atenção. É tranquilo, porque a gente, né, o princípio da minha vida sempre foi a simplicidade pela criação que eu tive, e depois com um tempo de música em que eu pude experienciar assim, patamares que eu nem imaginava alcançar, é que eu fortaleci mais ainda essa ideia de que a gente é muito igual, né? E que todo ser humano pode contribuir, pode nos fazer crescer. É uma experiência conhecer, saber da vida de outra pessoa, por mais simples que ela possa parecer. E na arte não é diferente. A arte, o material é humano, né? Eu sou louco pelo ser humano, assim. Eu gosto de ouvir as histórias, de aprender como aquela pessoa cresceu, quais são as experiências que ela teve. Então eu sou muito tranquilo, assim. Se eu tiver tempo, meu irmão, a pessoa me parar para conversar, a gente vai conversar. E a questão da arte é muito por isso. A simplicidade faz com que você tenha essa facilidade até de ser um interlocutor daquela pessoa e dizer, porra, que legal, aquela história é parecida com a minha. E a gente criar música em relação a isso, criar poesia e se alimentar de coisas boas, de bons exemplos, né? Então acredito que seja uma prática diária minha, assim, por ter estado lá no Fama em 2002, como uma febre da TV aberta, que a gente já foi, passar por aquilo tudo e continuar minha carreira tranquilamente, voltar para Salvador em 2005, continuar com a carreira quando nós vamos contar essa história toda aí. Eu acredito muito no poder das conexões. Eu acho que a gente esteve aqui uns 15 dias atrás, acho que uns 15 dias, a gente estava entrevistando aqui o Chiquinho, que é uma figura queridíssima lá, tinha um programa com a Eliana e tal. Sim. E já surgiu uma parada que a gente vai fazer com ele aí, top. E na semana passada a Giga estava aqui, e da conversa aqui já surgiu a produção do clipe de Giga. E assim, as conexões, elas têm um poder, e quando a gente se conecta com gente boa, aí ninguém segura, amigo. Então, flui, né? Flui. Porque é uma sintonia, você estabelece ali. Quanta gente chega na nossa vida despretensiosamente e faz uma grande mudança. É verdade. Né? Tanto na nossa vida pessoal quanto profissional. Queria que você falasse um pouquinho do começo de tudo, porque assim, a gente tem uma tendência a falar do Fama pra cá, né? Mas tem uma história muito de correria e de trabalho antes do... Como é que assim despertou? Você é de uma família de músico, tem aquele lance de tocava na escola, fazia a rodinha na faculdade para tocar, e a galera tem esse lance lá do início. Isso em família de músico, não. Ninguém optou pelo menos o núcleo mais próximo da família Cazé, né? A família Cazé é feita de muitos artistas, né? A começar pelo Geraldo Cazé, diretor do Sítio Pica-Pau Amarelo,
e depois os filhos também envolvidos. Regina Casé, que é uma atriz e apresentadora fantástica. Sim. E somos todos parentes, né? Claro, com um grau já de distância, sim, mas a família Casé é praticamente uma no Brasil todo. Tanto que se for com Z ou com S, se você puxar a árvore genealógica, tá lá. Tá conectado. Tá conectado. Mas eu não, eu fui ouvindo, eu sou o caçula depois de 11 anos. Então eu fui ouvindo meus irmãos, éramos 5, meu irmão já nos deixou há uns 4 anos, eram minhas influências musicais do que eles ouviam. Aquilo ia entrando, eu jamais pensei, até meus 11 anos de idade, em tocar nada. Eu fiz o primário numa escola, e quando passei para o ginásio no Nossa Senhora da Conceição, com a história bem legal que eu conto assim, quando eu passei para a 5ª série, que hoje é ensino fundamental, né? Na época era a 5ª série. Quando eu passei para a 5ª série do ginásio, eu conheci Haroldo, um amigo meu lá de Brotas, virou amigo depois, e eu fiquei encantado, porque ele já levava o violão para a escola, já tocava. Eu falei, cara, eu quero andar nessa turma aí de música, que isso aí é bem legal. Eu não quero andar na turma do futebol, não. Não jogava nada, perna de pau. Eu falei, velho, aqui eu não vou para canto nenhum. E aí eu fui pra essa turma de música, eu tenho que tocar alguma coisa. Eu pegava qualquer coisa de batuque, assim, de percussão, um bongozinho, um timbal, começava a batucar, e acabamos na escola, ainda na escola, na banda da igreja. Era um colégio de freiras, Nossa Senhora da Conceição, e eles falaram, tem uma banda de igreja pra gente fazer as missas de vez em quando. Eu já tava lá, Haroldo, e o irmão dele, Luciano, que tocava contrabaixo. E nessa daí a gente ficava fazendo as rodinhas mesmo na escola, e depois a gente inventou, assim, lá pros 14 anos, querer tocar em barzinho e shopping. E aí, o primeiro lugar que eu toquei na minha vida foi em Brotas. Acho que o Rogério chegou aí. Manda ele entrar aí. Abre aí, Glauber. Foi em Brotas, numa pizzaria no Brotas Boulevard, que ali eu comecei a tocar primeiro por pizza e depois por instrumento musical. Você tocava para poder bater uma pizza lá? Para jogar uma pizzazinha, me divertir, e depois o dono do bar, né, eram 2 donos, gente boa pra caramba, Milton e mais Charles. Eles falaram, velho, vamos fazer o seguinte, você toca e a gente te paga instrumento, porque eu não tinha instrumento, eu pegava tudo emprestado para tocar. Aí foi assim que eu comecei na minha vida profissional, já com 14 anos. E por que meus pais deixavam, né? Que é uma família tradicional, que queria que o filho estudasse, como toda família quer, e via com muitos olhos. E tinha um lance da música, quem mexe com música é que não vai dar certo pra nada. É envolvido, não é envolvido, mas tipo, tá exposto a droga, um monte de coisa assim. Então os pais têm que tinha isso com a música, acho que com o teatro também. Exatamente. Aí ele falou, mas como meu boletim era tudo certinho, passava direto, tudo direitinho, tava lá no horário certinho, eu tocava até 2 da manhã às vezes, 7 horas da manhã, 7h30 eu tava na escola. Então eu tinha um passe livre. E aí nessa daí eu comecei a tocar em barzinho, tive uma longa história de barzinho. E aí foi minha grande escola, né? Porque eu toquei no Pedra da Sereia, onde só tocava Toninho Brito, tocava Noemi Bastos, Patinho, uma galera muito boa, né? Que tocava. Entra aí, Rogerão, chegando na... Entra aí. Aí, seja bem-vindo. Puxa a cadeira aí pra ele aí. Aí eu falei, ali eu construí uma história, né? Mas a carreira, o meu início de carreira, que eu considero que é quando você tem identidade musical. Eu tocava muita coisa em bar, tocava basicamente MPB e soul. Eu fui um dos primeiros a colocar o repertório de Tim Maia, de Mota, em bar onde era muito tradicional só MPB. Tanto que eu causei meio que um choque. Até a Conceição, que era dona do bar lá do Pedra da Sereia, MPB, leia-se, aquela clássica, exatamente. Só se tocava galera... isso. Só se tocava isso. Geraldo Azevedo, Milton Nascimento, Djavan. Aí o cara queria dar uma humilhada, ele ia lá, metia sapato velho do Roupa Nova pra dizer que... Pô, aí tinha que tocar direito, né? Aí eu falei, pô, o meu violão não é tão assim apurado. Eu vou tocar o que eu gosto e tal. E com essa coisa de tocar o que eu gosto, eu criei minha marca. Porque as pessoas dizem, eu vou naquele menino lá, no dia do menino lá, que ele toca Tim Maia, ele toca Cassiano, ele toca Sandra de Sá, toca Claudio Zoli, além do que eu gostava de Djavan, claro, que eu tocava, muito pouca coisa de Caetano, por não saber tocar, porque eu adorava cantar. Enfim, aí fui fazendo meu repertório do meu jeito. Até que, já na faculdade, eu continuei estudando, fiz faculdade de Direito, já na faculdade de Direito conheci um amigo chamado Marcelo Zabor, que até foi casado com Elba Ramalho e tal. E nessa época Marcelo Zabor fazia, em 98, quase me formando, ele fazia um som no Quereres, no Pelourinho, né, todas as sextas. E eu ia assistir, ficava, e dava canja, e comecei a rodar naquele meio de músico bom da Bahia, né, e aí, daqui a pouco eu dei um tempo, assim, acho que 1 mês, ele falou, eu vou precisar fazer uma viagem para a Espanha, e não quero perder esse dia daqui. Então você pode assumir os vocais aí, você já conhece o repertório todo, você vem quase toda sexta-feira aqui, dá canja comigo e tal. O que você acha? Eu falei, rapaz, topo, fiquei empolgadão com essa onda aí. Oportunidade. Aí usar a mesma banda dele, eu cantando meu repertório, fiquei louco, né? Aí ensaiei com a galera e tal.
Aí depois de um mês tocando no Querês, toda sexta-feira a galera já comprando a ideia mesmo. Aí ele volta, fala, tá aqui sua banda, obrigado pela oportunidade da porra. Eu pirei assim, gostei muito, eu me sou muito grato. Aí ele, peraí, rapaz, eu vou ver vocês tocarem primeiro, tô chegando de viagem agora, eu vou ver vocês tocarem. Depois a gente conversa sobre isso. Aí ele ficou na plateia. Aí ele ficou na plateia, aí ele canjeou comigo e tudo. No final ele falou, perdi, essa banda não me pertence mais não, bro. Você é maluco, já tá com trabalho, com identidade, com tudo aí. É só dar um nome agora e partir pra cima. Foi assim que nasceu a Funk Machine. Que aí eu virei pra meu batera, Vandinho, máquina do funk. Ele, rapaz, não, em inglês que é mais charmoso, Funk Machine. Dali a gente fez essa temporada gigantesca no Quereres, né? Anos ali, talvez, 2 anos, onde já tava estourado 1000 milhas, né? Fazia muito. A Carla Cristina tocava muito lá. Depois eu até cheguei a voltar com outro projeto lá. Eu fui em ensaio do 1000 milhas no Aeroclube, velho. Também, era bombado. E e a gente começou a fazer lá na sexta e no sábado no Chico Rocco, que era um bar que tinha no Rio Vermelho, muito legal. E aí era essa dobradinha. Aí já com Funk Machine. Funk Machine. Aí começamos. Foi aí que entrou o Rogério na jogada. Meu empresário que tá comigo até hoje, meu irmão. Que ele tava na Pop Produções. A Pop Produções se interessou em vender nossos shows na época. E ele tava na Pop Produções. Aí daqui a pouco a demanda de Funk Machine começou a aumentar e ele ficou meio que exclusivo da gente, assim, enquanto o outro sócio trabalhava com Alex Góes na época. E aí ele falou, vamos nessa. Quando a gente colou junto e partiu. Depois do Fama a gente seguiu, porque a gente saiu da outra produtora e montou uma nossa. Quer dizer, na verdade, o Fama exigia que você não tivesse empresário, né? Exigia que não tivesse. Não tivesse. Você tinha que mostrar, inclusive, se tivesse algum contrato para ver se eles iam aprovar ou não, se você fosse... Porque também um dos propósitos do programa era empresariar, né? Isso. Então... Aí a gente seguiu, né, com a Funk Machine 4 anos. Em 2002 pintou essa oportunidade através da TV Bahia. Eu ia te perguntar isso. Como é que foi o lance do Fama? Você soube, aí rolou uma inscrição ou alguém disse assim, Demo, vai rolar uma parada lá. Como é que foi? Chegou até a gente a informação disso, né? Através, inclusive, na época do sócio lá, de Rogério, que é o primo dele, que falou, a Rede Bahia tá pegando algumas fitas, tem que gravar uma fita, na verdade era um cassete, VHS. Tem que gravar esse VHS com uma música. Como eu não sabia de que se tratava, eu falei, pô, não vou. O ideal seria já fazer uma música da Funk Machine. E fui audacioso nessa escolha, porque depois eu vi que quase todos mandaram covers, mandaram leituras. Músicas já conhecidas. Já existiam. Aí a gente gravou, Vem Me Buscar, da Funk Machine, que foi a música de trabalho, gravando aquela confiança assim de, pô, vou mandar. Se for meu trabalho autoral, eles vão ter que ver que a minha cara é essa aqui. Aí a gente topou fazer isso. Aí depois de um tempo veio um telefonema, né? O 021, que minha irmã até morava no Rio de Janeiro, mas tá tudo aqui na agenda. Você pensou, minha irmã tá me ligando? Eu pensei, minha irmã mudou de celular, que é isso? A mina Delma, que é fulana da produção da Rede Globo. Aí já gelei, né? Falei, pô, estamos aqui, é o seguinte, sua filha foi pré-selecionada aqui para participar de um reality show que ainda não tem nome. E você pode fazer os exames médicos amanhã no Hospital Aliança. Aí eu falei, pô, claro, vou. Mesmo que não pudesse, eu podia. A gente dava um jeito de poder, né? Preparado para desmarcar tudo, né? Aí fiz os exames, né? Porque nessa hora eles pegam a pessoa, né? Se estiver usando alguma coisa e tal, acredito eu, né? No eu imagino. Deles. Não, e é prudente que vocês iam estar, de alguma forma, confinados num lugar, né? Então tinha que fazer esse Aí fui fazer e fiquei naquela expectativa, será que eu passei? Será que, pô, descobriu alguma doença lá? Aí, tá tudo ok com seus exames. Você tem disponibilidade de estar aqui no Rio de Janeiro tal data? Aí eu, sim, tenho, sim. Aí ela, mas tem que ficar até tal data, porque você pode passar e vai ter que ficar direto. Você tem que vir com a mala já pronta para esses meses todos. Aí eu falei, pronto, a metade da mala foi de disco da Funk Machine, né? Então, mas tinha que ir com essa pegada, né? Não dava pra ir assim, eu vou e vai dar errado, eu vou voltar. Não, pode Tinha que ir com a pegada de até que ia ficar mesmo. Querer que você voltasse para buscar suas coisas, não é mais custo para eles. Então, assim, venha preparado para o que der. Aí, cara, vamos lá para esses testes. Ficamos uma semana no hotel fazendo a preparação. Tudo por conta deles, né? E ninguém sabia de nada até então, né? Assim, essa parada foi pré-programa. Não sabia o nome. O nome a gente só soube depois, lá dentro, já depois de aprovado. Né? Foi uma informação bem segurada mesmo, assim. Aí eu fiz a gente fazia os treinamentos ali dentro no hotel, de coreografia, de não sei o quê. Escolhia qual música ia cantar no teste. O teste foi em 2 dias. O primeiro dia tinham 40 pessoas. Aí 20 foram eliminadas, no outro dia mais 20, aí os 12 ficaram, né? E nessa daí todo mundo já sabe que eu fiquei até a final e foi um grande prazer participar. E para chegar nesses 40, na realidade, já é um funil... Já, segundo o que eu ouvi, mais de 1.600 fitas do Brasil todo. Imagine. Então foi uma peneira assim que
E eu me lembro da torcida, velho, você no final. Eu lembro. E eu, assim, todo mundo de alguma forma parou, porque tinha ali tinha uma série de símbolos ali com você. Acho que era tinha um Vanessa lance, Jackson, acho. tinha um lance da boa música, mas tinha um lance também de um representante baiano, de alguém que tinha conquistado as pessoas, porque ali você também não foi só o cantor, só o músico, né? Então as pessoas acabaram vendo você, como acabaram vendo a Vanessa também. Então as pessoas queriam ver. Porque assim, eu vejo alguns realities que quando começa a pessoa desliga. E o Fama tinha esse lance do pessoal, não, eu vou ver porque eu sei que vai vir algo bom. Isso. E aí a galera assistia e se envolvia, e eu me lembro como se fosse hoje, no dia da final, que ficou aquele sentimento assim de... Pô, tinha que ser a Adele. Muita gente ficou com esse sentimento. Eu acho que a galera acabou te dizendo isso de algum jeito, né? Ah, sim, e depois a gente não, sem diminuir Vanessa. Claro. Não, mas assim, o pessoal dizia assim, pô, a Adele tinha que ganhar. Eu torci pra você, eu votei em você, não sei o que. Isso era uma constante na nossa... A gente rodava pelo Brasil aí. Aí conseguimos rodar com Fama, assim, fazer umas 6 capitais diferentes. E era também muito... Eu via muito isso. Poxa, ela é legal, ela é muito talentosa, mas eu votei em você porque você... era mais completo, que não sei o que, um monte de coisa. Que na verdade ali eu enxerguei que nunca enxerguei como competição. É claro que a gente sempre quer ganhar, tem algum benefício. No caso do programa não tinha benefício financeiro. Sim. Era a gravação de um disco, né? E outras coisas que poderiam abrir portas para aparecer num programa, como Faustão, como outra coisa assim e tal. Não tinha essa coisa como é. Hoje, mas que eram super incentivos. Você gravar um disco assim. pela BMG, cara, entendeu? Então assim, todo mundo queria isso. Só que isso não justificava ter esse clima ali, porque a gente conversou até antes de entrar no programa. Gente, isso aqui é uma escola, uma faculdade que a gente vai fazer. É diferente de hoje, você só vai e canta. Você tem muito pouco tempo para absorver o que um músico experiente pode te passar. E lá não, lá a gente passava a semana inteira de conhecimento. Então as pessoas gostavam era disso, de ver a evolução do artista. Eu chegar de um jeito e sair de um jeito. Pegar a música crua, a letra e a música e ouvir. Às vezes, muitos, né, foram surpreendidos por canções que nunca tinham ouvido na vida. E acabou que chegava no final da semana, no sábado, da apresentação. Linda a canção. Quer dizer, o cara aprendeu a canção e deu o seu toque ainda em cima da canção, né? Isso os professores estavam direto ali. Então, quem absorveu isso, quem pôde ver que aquilo ali é que era o grande prêmio do programa, como eu, quis cair pra dentro, quis mergulhar naquele universo, dizer assim, porra, o que esse cara tem pra passar? Olha o currículo desse cara, né? Renato, por exemplo, de dança. Olha quantas peças, quantos musicais esse cara já dirigiu, né? Ângela, fonoaudióloga de todos esses atores ali da Rede Globo, das novelas, de tudo, sabe? Então eu pensava, pô, isso aqui é um presente, cara. E aí ainda tinha a visita toda semana de um artista que a gente ama, tipo, o Lulu Santos vai na semana, o Djavan vai na outra, entendeu? O Titã vai na outra, quer dizer... Uma oportunidade única, né? Não, e naquele momento ali, a visibilidade também de estar pro mundo inteiro, porque ali era mundo inteiro. O mundo inteiro, o Globo Internacional transmitia, muita gente que estava morando fora brasileiro via, me falava... Né? Pena que a gente não tinha internet, que a gente não tinha nem Orkut na época ainda. Então a gente não, se tivesse as redes sociais como é hoje, ia ser uma loucura. Ia ser uma pipoca. Ia ser uma... Não, a televisão, ela tem isso, né? Eu estava assistindo outro dia um programa de Luciano Huck. Aí no meio do programa, ele anunciou o nome, como é? A rede social de um participante. Não, tal, o cara não tinha perna, contando a história dele e tal, naquele negócio de que o cara tem que acertar as respostas ali num quadro desse. Rapaz, o cara saiu que tipo ganhou 200 e tantos mil seguidores. Você olhando, eu fiz esse teste, porque eu vou olhar o Instagram dele, você atualizava, o cara ganhou 2 mil e pouco, 5 mil e pouco. Quando foi ver, o cara tinha ganhado mais de 200 mil, assim, rápido. Eu não segui depois ainda, mas... A TV aberta ainda é um peso, né? Ainda tem um peso muito grande. As pessoas estão migrando muito pro YouTube, estão migrando para os streamings, né? Isso aí é uma realidade hoje. Hoje você vê que quem ganha mais grana, assim, é youtuber. YouTube, no Twitch também tem uma movimentação legal. Facebook. E não tem como não ter. Não. Eu quando eu encontro alguém que fala assim, não tem um Instagram não tem um... Por menos que a pessoa não queira se expor, mas tem que ter, velho. Nem que seja para conectar com o que as pessoas estão fazendo. Perfeito. Tem que, nem que seja para saber, não quero interagir muito. Mas eu tenho que ter um mecanismo, porque antigamente você... Quando eu falo antigamente, não tem muito tempo não. A pessoa se encontrava, você diz assim... Ele é velho, viu? Ele fala antigamente assim, porque esse bicho aí tem mais de 50. Mas eu tô bem aqui, acabei de tomar meu colágeno, você vê, eu tô bem. O cara chega e faz assim... E aí, beleza, cumprimenta, o cara saía, dava um cartão de visita. Hoje o cara sai e fala assim, qual é seu Insta?
E assim, não tem... A sua empresa, qual é? Qual é o seu Instagram, qual é a sua rede social. E assim, é pro bem e pro mal. Assim, tem gente que usa e acaba se expondo demais, e tem gente que usa para fazer conexões. Que demais vira veneno, afeta a vida das pessoas, inclusive de quem não tem tanta estrutura emocional, assim como as crianças e adolescentes. Eu mesmo não tenho foto dos meus filhos nas minhas redes sociais. Uma vez ou outra, hoje eu botei uma história que eles estavam em casa plantando uma árvore, um pé de siriguela. E aí eles foram plantar com a mãe e eu fiz uma história de 15 segundos ele plantando. Eu perguntei, tá fazendo o que, filho? Ele tô plantando um pé de siriguela. Achei bonitinho ele falando. Aí eu botei, mas fora isso não tem imagem deles na rede social, porque a gente não sabe quem tá do outro lado recebendo essa imagem e tal. Mas quando é bem usado, sobretudo quem é artista, quem é cantor, precisa ter e precisa ter de uma forma profissional também. Porque também tem isso, né? Se o cara tiver a rede e ela for mal gerida... Perfeito. O conteúdo tem que estar organizado. Uma foto feia, um vídeo mal colocado, o cara já passa uma imagem. Já tem o tal do algoritmo, que é o que acaba com a gente. Ou que promove a gente. Já lê tudo. Que escraviza. Entender de algoritmo, meu irmão, é complicado. Tem gente já comentando aqui, ó. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, que a gente começou a falar... Tem aniversariante comentando aqui hoje. Tem. A gente estava conversando sobre humildade e tal, e eu tenho um relato aqui, Adelmo, que com certeza você vai... Talvez você não reconheça esse comentário, mas é uma história bem bacana. Você também vai se surpreender. Ó. Vai, solte aí. Eu tenho uma prima, o nome dela é Leonor. Ela trabalhava num restaurante aqui acho que era no Shopping Barra, na Barra, chamada Sukiyaki. Sukiyaki, né? Ela falou o seguinte: conheci a Adelmo no Shopping Barra quando eu trabalhava no Sukiyaki. Ele me trollou, não entendi aqui, com saque e tal. Trollou ela com alguma coisa com saque. E ao pedir a conta, perguntou se ele me perguntou se eu receberia os 10%. Eu disse a ele que não. Ele disfarçou, tal, veio pra cá, veio pra lá, chamou, me encoste aqui, por favor. Quando ela encostou, chegou próximo dele, vou colocar aqui no seu bolso, no seu guarda-pó, e deixe só pra ver depois no banheiro. Era época de festas, final de ano, e eu estava fazendo extra com o filho dela, que tinha um filho pequeno de 1 ano e 6 meses, estava passando por extrema necessidade e estávamos numa crise financeira terrível. Quando fui ao banheiro, vi uma nota de R$50 naquela época. Você lembra disso? Tempo pra caramba. Aí tá falando aqui que Deus abençoe, muito obrigado, a generosidade foi tão grande ali e ela nunca esqueceu disso. Você fez, preciso que você faça esse relato lá no programa. O nome dela é Leonor. Que massa, cara. Era uma época, inclusive, que a gente ficava suspeitando se o dono do bar ficava com os 10%. Todo mundo tinha essa dúvida. Eu perguntava sempre. Eu perguntava também. Vai pra você mesmo, fala aqui pra mim. Aí a pessoa... Não, o cara direitinho, o cara certinho, vai sim. Aí, então, ficava tranquilo e dava na conta, mas senão eu dava por fora. Eu sempre perguntei também. E motoboy, os entregadores, Ave Maria, sempre. Agora, 50 conto naquela época era muito mais 10%. 50 conto era uma conta de hoje, conto, não era. Já é R$500 a conta. Então você comeu bastante no seu teatro nesse dia, viu? Ó, deixa eu registrar aqui. Grace Mello tá dizendo: cantor incrível, voz maravilhosa, sem contar que é um cara muito humilde e simpático. Grace Mello. Aniversário dela hoje, inclusive. Parabéns, Grace. Não é hoje o aniversário dela? É aniversário. O Jefferson Barbosa tá dizendo: grande guerreiro, saudades. Então é alguém que te conhece aí. Jefferson Barbosa. Jefferson. Jefferson. E o perfil MP Play tá dizendo aqui: excelente entrevista, mandando parabéns aí pra você. Um abraço pra vocês também. E gente também aqui dando boa tarde, cumprimentando, dizendo que tá curtindo aqui, a galera participando com a gente no @boss podcast oficial. Agora eu queria fazer uma pergunta. Você tava falando, mas antes de eu falar, eu me toquei pra uma coisa aqui, velho. A gente já tá aqui conversando há algum tempo e a gente não ouviu nada ainda, velho. De música. Eu queria dar uma sugestão. Você falou da música que você escolheu pra fazer a fita, o VHS do Fama. Vamos ouvir? Vamos buscar. Vamos ouvir? Vou até baixar o volume aqui, eu quero me ver aqui também no YouTube. Pronto, bote aí. Aí você vai... Vamos ouvir ela, que foi a música que levou, que você apresentou seu trabalho pro Fama, e é uma música que imediatamente quando a gente ouve, a gente associa a você. Vem Me Buscar, que é de Bob Bastos, que é assim: eu quero navegar no teu sorriso, chegar a naufragar se for preciso, ter nos teus abraços meu abrigo e me entregar de vez. Eu quero ter um sonho e sonhar, quero ter o desejo pra te desejar, viver a vida sem ter que esperar, tempo bom pra viver. A gente cresce e amadurece, aquela vontade de viver
olhar pra sempre vai ficar. Então me diz que vem me buscar e nunca mais vai me deixar. E o seu olhar, no meu olhar, pra sempre vai ficar. Aí é o som de Adamo Cazé aqui no Boss Podcast. Bravo! Cara, essa música faz passar um filmezinho, assim, quando a gente ouve ela. Passa. Imagina pra você, né? Pra gente, quando a gente ouve, passa um filme. Ó, a galera dizendo aqui, ó, sobrinho, fala pra Adelmo que Cidinho Queiroz mandou um abraço pra ele. Ah, meu irmão, tá lá de Brasília, esse sacaninha foi guitarrista da banda. Aí, ó, tá mandando um abraço pra você. O Cidinho louco, Queiroz tá ouvindo, Cidinho, tá assistindo rapaz, a gente. Cidinho... O Alessandro Linhares disse assim, ó, fala pra ele que o Cidinho Queiroz mandou um abraço. Então Rapaz, tá... manda um abraço pra ele também, viu? Porque o Cidinho foi muito importante na trajetória da banda. Funk Machine ou Nega Funk Cor? Machine. Porque ele tava lá, assim, a gente tava trocando de guitarrista muito frequentemente. Porque os guitarristas têm seus planos, têm suas programações, então, e a gente trabalhar com músico tem que acompanhar um monte de gente, né? Então, aí, Cidinho chega pra dar uma estabilidade na banda. Ele chegou com aquela guitarra azul dele, camisa polo. A gente fala, pô, essa polo, esculhambava a camisa polo dele, coitado. Cidinho é mais moderno, um cara de velho, camisa polo no meio do palco, assim, velho. Sem preconceito, mas, pô, vamos nessa. Vamos botar uma camisa de malha, uma coisa com o nome de banda, alguma coisa assim, uma camisa preta lisa, qualquer coisa. E ele dava risada. E a gente gostava desse jeitinho dele, assim. E fez parte, né? Tocou no disco, tocou durante muito tempo. Acho que foi o guitarrista que mais ficou na banda. E aí tem uma relação muito forte, assim, muito bonita com a gente. Dentro desse processo todo de 4 anos da Funk Machine, foi um cara que centrou mesmo, assim, sabe? A gente tem um show que virou antológico, que foi o show da final de ano da Rede Bahia, que foram só 3 músicos no palco, Power Trio, né? Alexandre contrabaixo, Vandinho na batera e Cidinho na guitarra, e eu na gaita e voz. E esse dia, pô, eu quero esse disco, negão, quando eu tinha, não era disco, né? Era uma gravação de um show, né? Sim. Eu quero essa gravação, todo mundo tá falando dessa gravação, tá massa demais. Você tocou Samurai, você tocou Jamiroquai, você tocou um monte de coisa, tocava as coisas, tocou Earth, Wind and Fire, pô, cadê? Eu quero isso aí, não sei o quê. Então esse Cidinho tá nesse disco também, nessa gravação. E a gente tem uma história aí bacana. Encontrei com ele em Brasília, que minha filha mora lá. Encontrei com ele lá em Brasília, contador, todo formalzinho assim. Meu colega, tocando, meu contando. Contando, a família de contadores, né? Humberto, que é o tio dele também, super nosso contador, e a família Queiroz aí. Ele é gente boa demais. Júnior Barbosa tá mandando também um abraço pra você. Manda um abraço pra esse guerreiro. Júnior Barbosa mandando pra você, pra mim, pra Adel. Abração, Júnior. Nessa ordem, pra Adel, pra você e pra mim. Tá mandando aqui no comentário. Quem teve aqui também falou, quando eu falei que você estaria aqui, ele falou, rapaz, Alan Toreba. Ele fez, rapaz... Porra. Tava com a gente aqui quinta-feira. Tava aqui com a gente entrevistou ele aqui. Sensacional, cara. Ele falou, rapaz, ele foi cara. percussionista também. Você foi percussionista? Ainda toco, eu toco percussão. E gravo percussão também, né? Que massa. Só que aquela história, como eu me divido entre os instrumentos, violão, gaita, percussão, eu já tenho um tempo em que eu era mais percussionista, que foi justamente esse iniciozinho. Eu acompanhava muito mais pessoas como percussionista e fazia backing vocal. Depois a coisa virou, eu comecei a tocar violão e cantar na frente. Aí a percussão já ficou um pouquinho, né, já como... Mas eu tenho minhas cajongas em casa, eu toco djembe no formato da Negra Cor o tempo inteiro do show, aí os calozinhos na mão aqui. Já tá no... Então eu amo, foi meu primeiro instrumento, né, cara? Rapaz, teve uma música que você cantou, acho que no Fama, que eu gostava demais, acho que foi Rick Martin, eu não lembro a música, foi... She's into superstitions, Foi... Black Cats and Top Voodoo demais, Dolls. aquele show ali pra mim foi... Louca. Ali foi fervendo. Foi muito eu top. E André Marquis, e também, tipo assim, a dinâmica, né, ali daquele show ali. Pra você trocando de lugar com ela o tempo dançando, todo, interagindo com ela. Vocês tinham a orientação de tudo isso, né? Durante a semana tinha esse... Construía essa top, apresentação. Essa apresentação era construída durante a semana. Primeiro a gente pegava a letra, vamos interpretar aqui esse texto. Não era só cantar ou só tocar. Tipo, hoje se entrega um pouco assim a música. O que é que você pensa em fazer? Eu penso nisso e tal, arranjo assim, arranjo. Não, lá era tudo. Desde o início que recebia a letra, vamos interpretar isso aqui. O que é que ele quis dizer com isso? Como é que você acha que ele tem que dizer isso quando olhar para a câmera? Olha como isso é importante. Demais. E então, isso você vai levar para sempre, né, velho? Exatamente. Então, assim, você começa a interagir ali e fala assim, o seu público tá esperando o quê quando você diz isso aqui, esse verso? Tem um cara que faz muito bem, que eu sou fã, que vira e mexe, eu percebo que ele interpreta também, que é Rick Valen. Sim. Que é um cara que... Ele é muito cênico, né? Ele é muito cênico. Tem pedido pra você aqui já, tá aqui dizendo assim, ó, pede pra ele, dá uma palhinha da música que ele cantou no Instagram, não sei o nome, mas ficou show na voz dele, abre aspas. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender, vai ser difícil, ela escreveu aqui. Você sabe qual é? É a de Silva com Anitta.
tocar esse trechinho que eu gravei lá, que é massa. Se você voltar pra ela, tente não se arrepender. Vai ser difícil amar alguém sem te querer. Melhor fazer valer a pena. É bem melhor se conhecer. Nas coisas do amor convém pagar pra ver. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Fica tudo bem. Pronto, pedido atendido aqui da Grace, que tá fazendo aniversário hoje, já mandou Parabéns, mensagem. Grace. Pediu aí, ó. Você Tá pediu. Eu ia até cantar com você, mas eu não queria que você ficasse constrangido. Não quis gastar o falsete. Não, eu não quis, né? Porque realmente todo um dom de cantar que eu tenho, que eu tô guardando pra... Olha, eu tenho um pedido especial. Eu canto e ele dança. Eu tenho um pedido de meu amigo Elton. Elton falou, velho, eu quero que você, Não, por favor. Elton não existe, ninguém sabe quem é Elton. É burguesia, mas ele precisa ser o nome Elton. Burguesia. Porque ele falou, velho, eu preciso que você peça a Delmo pra mandar um abraço para o meu amigo Elton da Embasa. Tem que ser da Embasa, porque ele falou que vai tirar onda com os amigos Ele da tá lá, deve estar com o celular aí. Tá vendo? O cara falou meu nome. Elton da Embasa, um grande abraço. Bebeu água, Elton! Tá com sede? Abra a torneira, meu filho. Nosso querido Burguesia tá ouvindo a gente também. Burguesia. Tem uma história de porquê Burguesia, um dia ele vai vir aqui contar essa história de... É o amigo que tava comigo tava no com dia você do no mercado. mercado. Pronto, aquele Aquela personalidade. aquela figuraça lá. E assim, aí veio fama, aí pá e tal, aí teve aquele pico depois, naturalmente, é difícil ficar o tempo todo naquele pico, né? E tem um lance também de gravadora, de... Hoje nem tanto, hoje o pessoal não fala tanto de gravadora, Não, mas né? antes Porque disso- tem um lance do digital, não tem mais o lance do disco físico. Exatamente. Tudo isso aí contribuiu para que a questão das canções, né, dos singles, fossem sendo feitas com uma simplicidade maior. Antigamente você tinha que quebrar a cabeça. Quem vai distribuir esse disco? Fazer contrato com a distribuidora. Pelo menos se você gravava o disco de forma independente, pelo menos tinha que ter alguém para distribuir. Então o cara quebrava a cabeça, meu Deus, distribuidora, qual que a gente vai contratar? Vai dar quantos % do direito do disco? Então tinha toda essa preocupação. E Eu tinha um negócio comigo, vou conspirar do caos agora. Não, calma aí, Eu só tinha- falar. Antes Fale. de falar do depois do Fama, eu queria saber como foi da noite, porque foi praticamente da noite pro dia que aconteceu tudo, né? Isso. Deve ter rolado uma parada na sua vida, falar, caramba, velho, porque você saiu do... você não era tão conhecido antes do Fama? Isso. Ou você já tinha uma visibilidade? Já tinha. local, né? mas a nível Brasil, nosso não. som de funk machine já estava chegando, por exemplo, em Sergipe. Sim. A gente fazia festivais no interior todo da Bahia. A gente tocou em Conquista como funk machine, tocava Massa. em Feira de Santana com temporada e tudo. Mas a gente considera um local. Só no Sim, estado sim. que a gente começou as matérias da Rede Bahia. Já tem de pedido tudo. aqui, inclusive, de apareceu você do Funk Machine. Exato. Daqui a pouco você toca. Agora não. Daqui a pouco. Aí depois que você explodiu, que veio Fama e você realmente... Ali, velho, eu vou te falar. A gente não tinha noção de lá dentro porque a gente era muito blindado, né? Então, uma noção que a gente tinha era a plateia, quando a gente ia se apresentar no Projac, que a plateia tava quente, assim, todo mundo eufórico, não era uma coisa de fingimento, né? Não. Aí eu falei, pô, isso aqui tá sério o negócio. Porque a gente também não tinha nenhuma forma de comunicação com o público fora, né? Tipo e-mail, coisa desse tipo. O e-mail era uma resposta automática, inclusive ficou muito puto comigo, com todo mundo lá, que disse... Poxa, eu fiz um textão falando o quanto eu admirava você. Aí veio uma respostinha assim de 2 linhas e tal. Eu falei, não era eu, não, era o computador. Você não podia nem falar com a família? Não, a gente Nada era assim. sorteado para falar com a família. Sim, mas controlava o que falar? Tipo, A família era instruída a não passar nenhum tipo do clima que estava aqui fora. de devia ficar informação. coçando, né, velho? Entendeu? Devia- Pô, eles com certeza, minha mãe e tal. Na época eu namorava a Luciana Fialho, que também chegou até aí lá no programa e tudo, ela também foi instruída a não falar sobre como é que estava aqui fora e tal. Enfim, por quê? Porque isso podia influenciar no seu comportamento lá dentro. Eles Sim. queriam a forma mais genuína que você pudesse se comportar lá dentro, sem que eu vou fazer isso porque não é legal pro público, né? Entendi. Depois os realities passaram a ser meio que fórmulas. Mas o Fama, verdade. ele foi o primeiro reality nesse sentido, assim. Aí eu tinha uma breve noção pela plateia quando a gente saiu, maluco.
que a gente andava com vidro escuro aqui, assim, né, de insufilme, e quem tivesse no ônibus botava a cabeça pra ficar falando, Delma. Chegava no restaurante, a gente lembrava muito bem disso. A gente chegava no restaurante, tinha que reservar pelo menos uns 20, 30 minutos, porque era certo as pessoas virem falar comigo e pegar autógrafo, porque ainda tinha negócio de autógrafo. E que faz parte também, né, velho? Total. Então, assim, a gente ia pra rua com esse intuito mesmo, de dizer assim, pô, vai ter gente pra falar e tem que estar num clima bom. Se eu não tô num clima bom, eu não saio de casa. Porque eu acho que as pessoas estão tão ali... Você entrou na casa delas durante quase 3 meses, né? Fez parte da vida delas, até, né, inspirou e tal. Então você chegar depois e cortar essa onda. Então, tipo assim, eu não vejo muito isso com bons olhos. Então eu fazia o quê? Eu me dedicava mesmo a isso. Eu chegava, vamos nessa. Até a hora que eu sentava pra comer, já tinha meia hora passada, que eu em cada lugarzinho... Mas eu acho que faz parte do pacote, né? A pessoa que não quer ter esse tipo de atenção com fã, ela tem que escolher não ser o artista, né? Tem que fazer outra coisa. Eu também acho que tem que ter essa dedicação. Então passa por opção ser recluso mesmo. Tipo, tem muita gente que faz essa opção. Não gosta de sair em público, não gosta de... Quer ir para lugares distantes, mas, né, com pouca gente e tal. Enfim, também é uma opção da pessoa, porque também nem todo mundo tem que ser igual, né? E você ainda tem uma parada que é o seguinte, que quem não é da Bahia e passa um tempo aqui, já adquire. Quem é daqui então nem se fala. Eu não conheço algum baiano que seja, por exemplo, deselegante ou tenha problema com contato com pessoas. Não conheço. Então naturalmente, eu até tenho um amigo meu que é de Brasília, que ele diz assim, que se a pessoa chegar em Salvador e disser assim, como é que eu faço para chegar no Pelourinho? Se a pessoa não tiver nada para fazer, ela mesmo leva. Exatamente, tem né? isso. O baiano tem isso. Eu tô de bobeira aqui, posso ir lá. Bora, eu lhe deixo lá. Você entendeu? Então, o baiano tem isso. Então, naturalmente, a gente tem essa... Traz isso com a gente. Agora, me ocorreu uma coisa aqui, tem uma pergunta no chat, me ocorreu uma coisa aqui, porque você lá da Funk Machine, antes disso, você sempre teve um repertório diferente, né? Assim, a gente tá na Bahia e a tendência é o axé, o pagode e tal. E você, black music, Jamiroquai, outras influências. E aí eu fico imaginando assim, se em algum momento você sentiu o peixe fora d'água no processo, você acha que isso te atrapalhou em algum momento para que você se conectasse como um artista baiano, da música baiana, ou não? Porque assim, eu sempre via da seguinte forma: o cara, quando ele toca violão, eu não toco violão, mas eu via isso na escola. Certeza, velho? O cara podia ser Esse cara já fez de tudo aqui, ele falou que já foi. Não, eu assim, não vou nem falar de novo pra ele comentar a história. Pelo menos era assim. O cara podia ser um pagodeiro. Mas na hora que ele pegava um violão, por exemplo, para impressionar, ele tocava Djavan, Caetano. Eu nunca vi um cara pegar um violão e tocar um pagodão. Hoje já rola. Mas assim, quando o cara queria mostrar sim, que ele tocava alguma coisa, ele metia uma música mais, assim... Isso, porque a gente viveu outro momento, né? Tinha isso. E você tinha isso todo momento, né? Porque o seu repertório que você curte é assim. Eu dei muita sorte, assim, de quando a gente resolveu fazer o barzinho, que a gente a influência que a gente já tinha em barzinho. Você vê que meus ídolos, eu falei aqui. Eu falei Toninho Neto, Tonho Brito, Patinho, quer dizer, um na linha de Milton Nascimento e tal, o outro na linha de Djavan, de Buarque e tal. Então, assim, eu tive uma referência bem legal, né? De barzinho, e em casa também. As minhas irmãs e meu irmão escutavam... Você tinha um embromation do inglês? Embromation do inglês no barzinho? Pronto, aí que acontece. No barzinho, por isso que eu canto, até hoje eu considero que eu canto poucas canções em inglês, porque as canções que eu canto, eu mergulho e aprendo. Né? Tanto que eu tive até essa impressão da minha professora de inglês, que é a Érica, que falou assim, cara, eu jurava que você falava fluentemente, porque a sua pronúncia do inglês cantando é perfeita. Falei, pô, quem me dera, a gente chega lá com essas aulas suas aí, a gente chega lá. Mas a época era favorável a isso. Até as festas dos blocos de axé, dos blocos de carnaval, eram pessoas do pop cantando. Era Márcio Melo. É verdade. Entendeu? Era Mil Milhas. Os era ensaios. A gente que fazia. Então, assim, eu não sentia porque a galera tinha um hábito de tava com isso muito fresco. Ainda se tocava muito rock and roll dos anos 80, 90, se tocava em rádio isso, se tocava muito de Djavan. Djavan era popular, apesar de ser rebuscado. Mil Milhas fazia um som Beatles, não era? Não, tinha o Beatles em Cena, que era outra banda que só tocava Beatles, e o Mil Milhas tocava muito... tocava Dire Straits, tocava... verdade, lembrei agora. Essa pegada mais de rock, mais pesadinho assim. Enfim, a cena era essa. A cena de quem frequentava bares em Salvador e casas de show pequenas era essa. Então a gente surgiu num momento muito propício. Então era a gente, Banda Setembro, era Superfly. Banda Setembro, cara, eu cortava demais. CH, era Superfly, era Diamba, Márcio Melo, Alex Góes, Mil Milhas, Beatles em Cena, aquela de salsa, Rumbaiana, entendeu? Salsa Litro, esse é o clima. Era mesmo. Então assim, a gente não ia, na noite não tocava axé.
Apesar de as estrelas de axé estarem na noite bombando. não tocava. Até se algum cantor de axé tivesse presente para dar uma canja, ele não cantava um axé. Você entendeu? Era... Então a cena foi essa. Depois, essa cobrança já veio com o Negra Cor. Em 2005, quando eu voltei pra fazer o trabalho na Negra, eu falei, porra, mas eu era fã do seu da Funk Machine. Eu falei, ó, vai ter Funk Machine aí, mas vai ter o barzinho também. Vai ter todas as influências da minha vida toda, que eu quero tocar com a Negra Cor, as influências musicais da minha vida toda. Eu quero misturar o black com o hip hop, que é uma coisa que faz parte da minha vida. Desde que eu conheci Racionais, o rap faz parte da minha vida há muito tempo. Inclusive, na época da Funk Machine, eu conheci o Racionais. Vai fazer parte Earth, Wind & Fire, vai fazer parte de Jamiroquai, vai fazer parte o que vier surgindo, como Bruno Mars surgiu, né, como tantas influências em 2016 no Superstar. Eu mostrei isso para as pessoas, né, peguei canções de rappers e misturei com coisas da Bahia, sabe? Então é isso, Negra Cor vai ser isso, vai ser essa mistura, essa fusão. E as pessoas começaram a entender aos poucos qual era a proposta da Negra Cor, porque achava que ia ser o axé tiro pé no chão, o tempo todo convencional que todo mundo fazia. E eu falava, não, cara, vai ter uma mistura aí, se liga nessa onda. E tanto que a gente chegou no palco com uma banda gigantesca, com 3 metais, com 3 percussionistas no início, e com um grafiteiro grafitando na hora no Bahia Café Hall, com os b-boys dançando na hora, com o DJ riscando Mauro Telefunk Soul, riscando. Isso passou anos assim com essa referência. A gente chegou no Festival de Verão. É Café Hall aquele na Paralela? Toda sexta-feira, de 2006 a 2009. 4 anos. Que depois virou Madalena Ballardi? Não, né? Não. O Café Hall era onde? O Bahia Café Hall era não tem um Alto do Andu, era o que ficava na Paralela mesmo. Embaixo, ligado. O Madalena Ballardi que era de cima. Pra cima, que era de cima. Você tá ligado. Então, assim, o de cima era mais forró, pô. Não, aí depois teve um período. Ali, tá. Forró em Salvador era ali no Coliseu. Isso. Acho que só depois tinha... Depois o Estaca Zero foi pro Bahia Café Hall, arrebentou também às sextas-feiras. Estaca Zero fazia um ensaio lá forte. Muito forte. Até falar com o Léo pra ele. Tinha uma casa que tinha cerveja não era... Pô, cerveja era lá na Orla. Estação da cerveja. Você vê como ele é velho, né, velho? Estação da cerveja. Ele ia pro Lagoa Massa, tá ligado? Júnior dessa época aí que ele ia... É isso, cara. Assim, aí depois que as pessoas entenderam, depois que a gente começou os ensaios, que viram, porra, a Negra Cor é isso, massa. Meu fã da Funk Machine chegou junto do show, viu que tinha ali as influências que a gente gostava. E eu tocar percussão, voltar a tocar percussão. Tava sentindo muita falta disso lá no Rio. Eu tenho um disco solo chamado Adelmo Casé, que é um dos discos, inclusive, que eu me orgulho muito. Não sei se vocês conhecem. Que ele tá nas plataformas, né? Tá no Spotify e tal. E ele foi gravado de forma independente, demorou 1 ano e meio, quase 2 anos para ficar pronto, porque era tudo grana da gente. A gente ganhava grana de show, investia. Aí gravava mais um pouquinho, mais um pedacinho e aí vai. E com a ajuda também de André Vasconcelos, de Daniel Musi, que foram caras fundamentais, a gente gravou... Lá no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro. Léo Ganderman, a banda toda de Djavan, Torquato Mariano, Carlos Bala, Paulo Calazans. Imagina você falar assim, quem tá tocando sax nessa música aí com você? Léo Ganderman. Você entendeu? Acabou. Teve Marcelo Martins, teve Gessé Sadoc, a gente, Cláudio Costa, guitarrista, o próprio André Vasconcelos fazendo a produção e direção comigo. Eu tive a gente não sobrou R$1, mas a gente fez um discão que até hoje é referência, entendeu? Assim, fiz questão disso. Durante esse tempo também lá gravando, eu fiz parte da banda Black Rio, como cantor principal, durante mais de 1 ano e meio. Só pra galera entender, nós estamos falando, primeiro o Fama foi 2002. Aí 2005 veio a Negra Cor. Isso, porque eu vim, numa dessas vindas pra tocar aqui, eu conversei com o Mano Góes, e Mano Góes falou, rapaz, a história do Jamil mudou com esse empresário que a gente tá hoje. Eu posso apresentar seu trabalho pra ele? E você poderia fazer algo dentro da música baiana? Eu falei, top, mas com as minhas influências musicais. Se for assim, se for pra ser igual o que já tá aí, não. Não porque eu acho que o que já tá aí é ruim, não. Pelo contrário, são minhas referências. Não é o que você queria fazer. São minhas referências. Você paga pra você parar num Olodum, numa timbalada, você parar num trabalho de uma asa de águia, de um chiclete. Você tem né, um legado ali que pra quem quiser falar de carnaval, não falar nesses caras, Armandinho, Dodô e Asmar, todos esses caras assim que são viscerais pra vida da música baiana. Eu falei, não, mas se eu vier fazendo o que eles já fazem, não vai fazer diferença. Eu tenho que fazer o meu. Qual é o seu? Eu falei, minhas influências. Se eu puder botar um DJ em cima do palco, aí comecei a falar das ideias e tal. Ele, então tá bom, vamos fazer uma reunião. Nessa reunião fluiu. Em 2005 eu tava de volta. Que eu tava no Rio de 2002 a 2005, nós estávamos. Né? E, então, em 2005 a gente já tava de volta com essa pretensão de fazer esse trabalho novo. E em 2005, final de 2005, novembro, a gente lança a Negra Cor no Maria da Praia. Que depois veio a ser não sei o que do Caranguejo. Maria da Praia. A primeira temporada foi ali. Aí em 2006 a gente foi pro Bahia Café Hall. Aí não rolou um nome em inglês, né? Porque o outro, a máquina de funk virou Funk Machine. Foi um dilema achar esse nome da Negra Cor, porque a gente tava, Barulhinho Bom foi a primeira canção que a gente compôs, eu e Mano.
E aí, Barulhinho Bom, que quando eu boto o nome da banda Barulhinho Bom, rapaz, eu acho muito infantilizado, parece coisa de criança e tal. Eu gostava desse nome, Barulhinho Bom. Ei, mano, a gente gostava muito. Mas aí fomos vencidos. Ficou legal pra música, mas não foi aprovado pra banda. Fomos vencidos da votação dos empresários e tal, a gente perdeu. Mas foi Barulhinho Bom a primeira música. Aí foi pro Negra Cor, aí Rogério veio e falou assim, vem cá, pai. Tudo a ver com o que você tá dizendo de música negra, suas influências de música negra, porque não bota Negra Cor, que é o título do disco da Funk Machine. O grande responsável foi... É o título do disco da Funk Machine, Negra Cor. Entendeu? E aí ficou. E é uma música que tem lá dentro também. A gente abriu o show durante Sim. muito tempo com essa música, Negra Cor, né? Todo gingado vem do negro. Todo gingado vem do negro. Do negro vem o som. Toda malícia vem do gueto. O morro é marrom. É o povo que diz o que quer dançar. É o povo que diz o que quer cantar. Por isso então eu faço a saudação. Negra Cor, sangue bom. Negra Cor, fala minha cor. Sangue bom. Tem duas músicas aqui que a gente não pode esquecer. Tem pedido chegando aqui. A galera tá... o Jefferson pediu pra você tocar Apareceu Você, da Funk Machine. A gente não pode esquecer. E tem uma pergunta também aqui falando da música A Princesa e o Herói. É pra saber qual foi a sua inspiração. E se você puder cantar um trechinho. Pô, perfeito. Apareceu Você, da época da Funk Machine. É uma balada que tá lá no disco, muito bonita. Eu adoro. Pretendo regravar, inclusive, fazer outra versão dela. E quando o mundo parecia ruir, e quando tudo parecia ruim, apareceu você. Aqueles olhos me lembravam o mar, aquela boca me fazia sonhar. Eu só queria estar ali. Todo mundo quer, eu sei, alguém pra ligar. Nos momentos mais felizes, nos mais tristes também. Deixa o coração bater, ninguém pode evitar. O encanto já existe, deixa o tempo correr. Vamos falar de amor, andar pelas ruas, cabelos ao vento, o sentimento é bom. Abraço apertado, beijo molhado, o dia nasceu e ainda estou com você. Pedido do Jefferson atendido aí. E o pedido, e a música A Princesa e o Herói? Conta um pouquinho da história dela, da sua inspiração e traz uma palhinha pra nós. A paternidade já é uma inspiração por si só, né? É verdade. Eu tava... eu separei da mãe da minha filha, ela tinha 2 anos e meio, e ela ia lá na minha casa, passava alguns dias, eu todo dia via, enquanto ela morava em Salvador, e um desses dias, uma tarde, eu tava lá em casa, e ela brincando assim, e eu com a vontade de falar daquele Sua primeira filha? A primeira e única. Ah, você só tem uma. Ela tá com 9 anos, Aí ela tava ainda com, sei lá, uns 3,5 para 4. Aí olha a sensibilidade dela, que já veio assim de fábrica, né? Que são as crianças que a gente chama de índigo, né? As crianças que já bem evoluídas, assim. Aí eu tô aqui futucando, né, o violão, e ela brincando lá na boa, na sala e tal. Aí ela olha pra trás e fala, fazendo música pra mim, né, papai? Aí não teve jeito, aí estatou. De onde ela tirou isso? Eu tava assim, realmente, um sentimento bem, né, querendo sair, assim, e aquela coisa assim, olhando pra ela brincando e tal. Aí eu falei, filha, quando eu terminar, você pode fazer um vídeo com o papai, eu cantando pra você? Aí ela, faço. Aí deixou eu ficar compondo a música, eu compondo e chorando, e ela, depois, tá pronto, amor, vamos fazer o vídeo. Foi na hora, sim. Aí foi, na hora. Terminei ela toda ali naqueles minutos depois. Aí, vamos lá? Aí a gente botou a câmera assim e fixou e comecei a tocar essa canção. E dentro dessa canção tem umas particularidades, né, no vídeo que viralizou esse vídeo, né? Porque ela fica muito espontânea, brincando com um bichinho de pelúcia, sai e tal. E tem hora que ela sai, que eu falo, vem filha, no meio da gravação.
sem parar de tocar. Eu tocando e tal. Aí porque ela tinha saído de quadra, ela volta e continua brincando e tal. Ela foi criança mesmo. Verdadeira e... Muito espontânea. Ela nunca ficou travada na frente do vídeo, porque quando ela não quer cantar, acabou e tal. Aí eu fiz isso pra ela. Um hino, né? Que virou pra mim um hino. Porque é muito amor, né? Eu falo que é tanto amor que dói nessa canção, né? Numa tarde de chuva, pão de queijo, cacho de uva, sai correndo pela casa, voando sem asa, me leva pro céu. E eu esqueço do mundo, esse amor tão profundo. Vou contando histórias, vão passando as horas, e o sono já vem. Ela é minha, eu sou dela, a princesa e o herói. Quero entrar nos teus sonhos, é tanto amor que dói. Ela é minha, eu sou dela, a princesa e o herói. Quero entrar nos teus sonhos, é tanto amor que dói, que dói. Yeah, 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 yeah. A homenagem. E aí, na hora que tocou, ela já tinha sentido que era pra ela antes de acontecer, né, velho? Como ela tem um canção linda, ouvido muito absurdo e uma sensação, assim, uma sensibilidade, né? Aí, essa hora que eu falo, vem filha, chegou na hora de eu gravar o disco, a música no estúdio, eu sentindo falta de alguma coisa, porque o vídeo já tava tão na minha cabeça, o áudio do vídeo, e viralizou e muita gente assistiu, e aquilo foi um sucesso no meu Instagram, aquele vídeo. Eu sentindo falta desse vem filha. Porque na hora que eu falo pra ela voltar pra porque no vídeo, quadro, no vídeo original, vamos dizer assim, aí eu tô sentindo falta disso, né, cara? Falei, pô, vou gravar isso. Aí na segunda vez que volta a música, é tanto amor que dói. Aí eu falo, vem filha. Aí eu gravei isso, como se ela estivesse presente na hora do estúdio, na gravação e tal. Aí eu mostrei pra ela depois da gravação. Ela olhou, ouviu e falou assim, mas esse vem filha não tá tão bom quanto aquele outro, não. Olha a sensibilidade, que ela sabe que foi espontâneo o outro. E eu tentei reproduzir de uma forma mais pensada, e ela falou, esse não tá tão bom quanto o do vídeo, não. E ela não tava lá pra você chamar ela, né? Então ela fez isso aí. E o clipe é lindo, quem quiser assistir tá aí, né? A Princesa e o Herói, ela tá lá com mais algumas crianças, que são os pais amigos meus. Tá onde esse clipe? No YouTube da Negra Cor. Da Negra Cor. Negra Cor. A Princesa e o Herói, vai lá assistir. E vai também no Instagram, Adamo Casé, né? Instagram, Adamo Casé, tudo arroba junto, Adamo e Casé. Negra Cor Oficial, lá no Instagram também, né? Segue a gente aí. Então Negra Cor ainda faz parte até hoje do Negra Cor. E são 16 anos, 16 né? anos. De banda já, a gente tem, é uma história aí, um legado bacana. O último clipe da gente foi Proposta, que foi muito bem gravado, assim. Uma história massa, canção minha, que também vale a pena a galera assistir no YouTube. Proposta, que é bem legal, né? Assiste só não, vai lá, se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho, manda pra todo mundo. Faz o pacote completo. O pacote completo. Faz lá e faz no @Boys Podcast Oficial também. Já tudo linkado. Agora, eu queria falar com você um pouquinho do cenário local aqui da música, porque assim, eu trabalhei minha vida inteira cobrindo o carnaval, né? Apesar de que uma boa parte dele eu fiz quando eu estava na Rádio Educadora, e a Rádio Educadora cobriu o carnaval de um jeito diferente, né? Não é aquela cobertura do carnaval, por exemplo, nas rádios mais populares, que está em cima do trio, então a Rádio Educadora tentava dar um olhar para os blocos afro, um olhar mais para o samba, um olhar para ouvir os artistas, mas não necessariamente para fazer transmissão de show, né? A transmissão, eu tive o grato prazer de estar na Educadora de 2004 a 2009. Eu gosto da história da Educadora porque eu entrei lá como estagiário e saí de lá como diretor do jornal e vi aquele movimento da rádio crescer e acompanhei. E uma coisa que eu percebi, não só lá, mas também nas outras emissoras que eu trabalhei acompanhando o carnaval, é que ao longo do tempo eu percebi que o carnaval ele foi... Como é que eu vou dizer isso? Assim, não sei se perdendo a identidade, não sei se desgastando. Talvez você não tenha percebido tanto isso porque o seu trabalho não estava tão conectado ao carnaval como
um lugar onde ele necessariamente precisava existir, né? Na verdade, com o Negracô, sim, eu senti isso também. Que você mas assim, como você tinha um trabalho que o carnaval era parte, mas não era, por exemplo, o carnaval tem imagino, né? Tem uma influência muito maior, por exemplo, para o Asa de Águia. Porque o trabalho dele tinha o carnaval o seu no trabalho que o carnaval era importante, mas não era o principal. Mas ainda assim, imagino que você tenha sentido isso. O carnaval foi perdendo a identidade. Ele deixou de ser o carnaval dos blocos, depois passou a ser o carnaval dos camarotes. Perfeito. E eu acho que nem dos camarotes ele estava sendo mais. E eu percebi que esse movimento ele estava fez com que muita gente ficasse pelo caminho, porque as pessoas não se adaptaram a isso, não enxergaram, não viram, né? Não perceberam que podiam estar fazendo isso. Você sentiu isso, assim, ao longo do tempo aí, essa coisa da transformação do carnaval, da perda e do que hoje, porque na verdade a gente não está falando disso muito porque a pandemia fez com que a gente deixasse o carnaval um pouquinho na gaveta. Mas nos últimos, sei lá, 10 anos, o carnaval deixou de ser essa produção cultural, passou a ser um negócio meio frio, não sei se você concorda. Entrou muito comercial na frente, né? E como eu nem concordo tanto com o que Recife fez, né? Que é de vetar mesmo a entrada de música baiana lá para manter a tradição que era do frevo e etc. Não acho que esse seria o caminho da gente, mas a valorização, pelo menos, de quem sempre fez o carnaval como algo genuíno que é o nosso, né? A valorização de artistas que são ícones. Eles passaram a praticamente não existir perante a mídia. Passaram praticamente a não existir. E isso sempre me machucou e me incomodou muito, porque, na minha opinião, era para estar lá em cima, nos trios bons, em horários bons, sabe? Uhum. A coisa do bloco foi uma tendência mesmo que durou um tempão. Depois, com o conforto do camarote da menina, não precisar se assanhar, não precisar desarrumar o cabelo, nem tirar o salto, né? Daí isso, o camarote trouxe essa inovação, que também para alguns é, né? E muita gente continua querendo a rua. E a rua tinha que estar bem também, eu acho, para compor, né? Tudo que o carnaval foi e que vem sendo. Então a Negracô veio, tocamos em bloco, né? No bloco Eu Vou, tocamos no bloco Inter, o que era lá na Alô Inter. O bloco Inter tinha um lance muito de universitário. Isso, tocamos isso, porque foi um dos momentos, uns ápices da carreira de trio da Negracô, foi a subida da Carlos Gomes, né? Que o nosso querido, qual é o nome dele, Rogério? Da curva do Sulacap. O diretor do bloco, do Inter, esqueci o nome dele. Bulhosa, falou, vem cá, vocês precisam ver isso aqui. Quando viu, era o fundão assim, todo mundo subindo, cantando a música da gente. Quer dizer, curva da Sulacap subindo para Carlos Gomes. Ali a gente viu um mar de pessoas ali. Aí eu falei, isso é a energia do carnaval, é isso aqui. Então isso se perdeu. A gente está tentando recuperar com esse carnaval esse pré-carnaval que está acontecendo, com os trios menores independentes, a coisa de levar a família para a rua, a criança no pescoço. Então, assim, espero que isso realmente se concretize, né? Porque a gente precisa também de ter segurança para poder levar a família para a rua e tal. Mas as próprias atrações e o próprio porte um pouco menor do trio, para evitar muita confusão, muita aglomeração de que possa oferecer risco para as famílias, eu acho que isso é um caminho bom. O carnaval no Pelourinho é um caminho bom, que é um carnaval com outro tipo de é outro lance das marchinhas e tal, é outro cenário, né? Tem que ter isso. Eu acho que a pluralidade dessas coisas de vários públicos tem que ter. O público que quer pagar um pouco mais caro pelo camarote, tá tudo certo lá. Prestigie os artistas locais, principalmente. Eu acho que tem que ter um pouco esse compromisso. Pô, o carnaval, né, cara? O camarote virou um negócio dentro do carnaval, né? É uma ilha, porque a pessoa nem se interessa em ver o que está passando na rua, a depender da estrutura do camarote. E as atrações se perderam no tempo. Não necessariamente tem conexão com a cultura baiana, com o carnaval. Então, isso aí que machuca, porque passa a ser o quê? Algo retrô, o carnaval passa a ser algo de retrô, tipo assim, meus tempos eu me lembro que uma vez num camarote. Não se renovou. O camarote, a atração do camarote, MC Sapão. É isso aí. Então, assim, a valorização da terra, ela tem que ser em primeiro lugar. A gente sente muito isso aqui, hein, sobrinho? Porque, tipo assim, a gente tá desenvolvendo um programa. Quando a gente convida, às vezes, alguém que é local, para dizer assim, vamos lá no podcast para dar uma entrevista, eu sinto que às vezes até o artista local aqui, mais da cidade, ou a pessoa que por vezes está começando, ele acha estranho. Sacou? Tipo assim... Que surpresa. Por que tá me chamando, sacou? Perfeito. E a gente fala, velho, aqui a gente quer entrevistar
o presidente da República e quer entrevistar o cara que está começando. Perfeito. Porque aqui é o canal de fazer a coisa acontecer. Sim. Então, hoje a gente está tendo o prazer de ter você aqui. Semana passada a gente estava aqui com o Giga, que está lançando, começando a carreira, essa coisa. Então, assim, a gente tem. O Boys Podcast tem esse propósito. O Boys não é um lugar onde a gente vai fazer entrevistas com famosos para ganhar seguidores. Não é a parada, não é meio de verdade. É construir. É construir. A gente quer chegar. Daqui a um ano o pessoal vai dizer: poxa, eu passei esse ano todo ouvindo o Boys. E eu não vi ainda uma entrevista que eu dissesse, pô, o que esse cara tá fazendo aí, sacou? Porque a gente liga a televisão, a gente vê muita entrevista assim, do lance do comercial. E que eu não acho errado, porque a televisão é um brinquedo caro, né? Então tem que ter o lance do comercial. Isso. Mas não dá pra só fazer isso o tempo todo. E isso eu acho que é muitíssimo ruim. E aqui a gente tem essa pegada de... Vamos ouvir a pessoa que está começando, vamos ouvir a pessoa que já tem a carreira, vamos fazer com que um de alguma forma se conecte com o outro e produzir esse conteúdo que vai fazendo essa diferença. E eu vi que o Carnaval perdeu essa função. O Carnaval tinha esse lance de incluir, vamos dizer assim, né? Como é que o pessoal falava? Era a festa da... Como é que tinha gente de todas as classes, e chegou um tempo que isso estava muito bem definido. Sim. De quem estava do lado de dentro da corda, quem estava do lado de fora. E isso também acabou subindo para o trio elétrico, né? Os produtos cada vez mais comerciais e menos sensíveis ao... Com mais qualidade de transmissão, de um monte de coisa. Aí daqui a pouco bloco de forró no Carnaval, porque o forró chegou um momento que... Eu não sou contra não, mas assim, a mídia, as produtoras, sei lá, as gravadoras, nem sei se as gravadoras mais, mas assim, tinha um lance da fase, né? A gente viveu a fase do sertanejo universitário, Isso. que aí o cara tocava pagode, mas ele catava um amigo e fazia uma dupla sertaneja porque era o negócio do momento. E aí vivia aquele negócio. Aí depois o momento do forró, o momento da... Eu vi essa semana não, tem um mês mais ou menos, um pouco mais de um mês, uma entrevista do Batista Lima não. Como é que é o nome dele, o cantor do Limão com Mel? É Batista Lima? Não é Batista Lima não. Como é o nome dele? Esqueci. Não sei porque... Pô, esqueci muito. Agora, ele fazendo uma live anunciando que ele tava encerrando a banda, velho. Assim, tipo, demitindo o pessoal, encerrando a banda. Uma banda com a história com uma Limão com Mel. Agora por conta da pandemia, não? Por conta da pandemia. A pandemia tá... A pandemia, e assim, é óbvio que o setor de evento, de turismo, de música, sentiu muito porque ele depende dos eventos que estão proibidos de acontecer. Se quiser pode botar aqui em cima da cadeira. Mas na minha opinião, faltou também uma ação governamental, uma política pública para esse setor. Porque se ele é tão específico... por exemplo, supermercado, o cara abre, não pode, de repente não pode vender tudo, mas está aberto. Isso. E o cara que faz a música, ele não tem opção, véio. É o show, assim, a live não é para todo mundo. Não é. Não é todo mundo que consegue fazer, que consegue monetizar, então não é para todo mundo. E as lives começaram muito suntuosas, né? Isso me incomodou na época, eu até fiz um comentário entre amigos, assim, falei, cara, qual é a sensação que você tem, você músico, impossibilidade de trabalhar, que não tem essa realidade aí, quando você assiste, bate algo positivo, bate porque aquilo está ajudando muita gente. Eu ouvi muito nesse sentido de arrecadação, de QR Code para arrecadar, doações, etc. Sim. Ajudou muita gente. Mas o fato daquele artista estar ali numa posição de meio que de ostentação, na verdade é essa, né? Quando você coloca vários tipos de bebidas caras bebendo e pessoas ali felizes como se a realidade no resto do país fosse parecida, como se estivesse tudo meio que normal. Isso eu nunca vi com bons olhos, não. Uma coisa é você estar ali tocando, cantando seu repertório com alegria, e outra coisa é você estar usufruindo de um lugar meio um palacete, alguma coisa assim. Cara, eu senti isso também, eu concordo com você. Eu falei assim, isso não passa nem um pouco assim por nenhum tipo de crítica pessoal, não, a nenhum tipo de artista, não. Só acho que é meio incoerente com o momento, sabe? E assim, a fórmula que eu considero perversa do Carnaval, ela foi aplicada às lives. Isso. O cara que quer patrocinar, ele bota lá 50 mil reais no cara que já ganha 1 milhão, sacou? Perfeito. Então assim, o cara quer botar o anúncio dele na live lá do Bruno Marrone, por exemplo. E o cara até é um pouco menos, mas pô, veja que tem muita gente que você pode, com o investimento que você faz numa live grande dessa, você financiar 10 de artistas que você gosta. Aí tem volta e meia com essa discussão do que o Big Brother traz, né? Que as pessoas torcem muito por um desconhecido, mas nada de apoiar quem tá do seu lado aqui, né?
Então Verdade. tem um pouco disso. Eu não estou dizendo que os critérios empresariais, comerciais não existem. Existem. Você tem que ter retorno da sua marca, Sim. você tem que ter visibilidade, isso tudo acontece, mas veja um pouquinho o outro lado também, né? Acho que a gente é um pouco de tudo. Acho que tem um pouco comercial, tem o humano tem que estar na frente também. Então, mas quando eu falo que eu acho que faltou política governamental, eu acho que faltou em todas as esferas, municipal, estadual e federal, por exemplo, o recurso lá da cultura. Por que não fazer um programa, assim, pensando sem filtro, né? Por que não fazer um esquema de lives onde os artistas cadastrados fariam a live e aquele recurso que seria para o incentivo da cultura fosse dividido entre essas lives? Sabe? Então, assim, o recurso está lá, velho. Tinha jeito de fazer. Não, tinha jeito. Sempre tem forma de fazer. Só que não houve vontade política. A Celina mandou uma mensagem aqui dizendo: no Fama, eu acho que fui a maior torcedora dele, Celina Freitas. Nunca perdi uma apresentação. A Delma é bom pra pi. Não vou falar. É porque ela deu um palavrão aqui, eu não. Mas assim, você entendeu. Foi um elogio. Então, você entendeu. Então, a galera mandou Obrigado, mensagem. Celina. Beijo pra você. Ela é sua fã demais, fã também do Alan, que estava aqui com a gente, do Toreba. A gente fala Alan, ninguém sabe quem é, né? Tem que falar Alan Toreba. E ela também, ela é uma pessoa que trabalhou durante muito tempo com camarim do Eva e tal, Lázaro Abud, a galera. Então, quando ela soube que você vinha, ela fez: eu queria estar aí. Eu falei: venha. Aqui é igual coração de mãe, você entra aí. Mas ela não veio, perdeu. Então, assim, o lance eu acho que faltou esse lance do cuidado com o músico, sobretudo porque, com o artista de uma forma geral, né? O pessoal do teatro também está sofrendo, enfim. Mas sobretudo com quem mais precisa, que é aquele que está começando, que é aquele músico mais local. Depende entendeu? do show presencial, do barzinho, entendeu? Para viver. E aí, a galera que depende de barzinho. Você entendeu? Porque o empreendedorismo na música, você acaba, tipo assim, um empreendedor, o governo federal criou diversas modalidades de empréstimos e tal, e formas de... Só que o cara que está aparado 100%, que é a questão do músico e de empresas relacionadas a isso, vai pegar empréstimo para pagar como? Se está tudo parado, se não está girando, se não está tendo fonte de receita, se não está entrando dinheiro. É muito difícil. Putz. Tá muito difícil. Eu comecei em janeiro a fazer as lives em casa por isso, porque era a única alternativa. A gente tava com uma agenda boa. É o Adelmin Live. É o Casé de Live. O Casé de Live. E aí a gente tava com uma agenda boa, marcada pra tudo acontecer. Chegou depois, houve o lockdown, a gente falou: e aí, Rogério, vamos nessa, vamos fazer a live, pedir colaboração da galera. E aí a galera ajudou muito até hoje. Superchat, o Pix. Pix por Pix, basicamente. E aí a galera sempre assim, a gente fez a do YouTube semana retrasada. E deu tudo certo também, porque a gente foi tendo a colaboração, inclusive, antecipada da galera para pagar a equipe, né? A gente, pela primeira vez em 7 semanas, eu fiz esse desafio junto com a Reinel Produções e Bruno Costa Filmes de fazer uma live de YouTube, que para mim não era confortável pelo custo que eu ia ter. Eles iam ter o custo da produção toda lá, da realização, e a gente ia ter o custo da equipe. Falei: vamos conseguir com nossos amigos, nossos parceiros vão sensibilizar, e aí a gente juntou um monte de gente, saiu pedindo, e a gente salvou logo da equipe, graças a Deus. E o que deu lá, a gente deu uma rateada. O seu canal tem membros no YouTube? Você tem Tenho 4.000 e... Não, a galera que contribui como membro, assina, tem velho. Isso, ótimo. O cara pode ser apoiador, ele paga acho que R$ 9,90 por mês. Tem uma forma de você tá depois fazendo. Você me ensina tem uma parada, o pessoal que joga que videogame no YouTube usa muito. Aí, que é o lance do apoiador, ele faz uma assinatura mensal de R$ 9,90. Na realidade é todo mundo, né? Serve pra qualquer pessoa. Agora você tem que ter alguns critérios. Você tem que ter mais de 1.000 inscritos. Que você já tem uma regrinha. Mas assim. Tem algumas regrinhas que. Eu também não sei quanto fica pro YouTube, quanto fica para o. Não sei, mas eu sei que. Mas são alternativas que você tem que estar gerando, como você falou. Faz a live, que mesmo se ficar esperando o governo, todo mundo já viu que não vai rolar. Né? Mesmo, tem que Agora em maio, por exemplo, a gente vai também com apoio da Azul Filmes também fazer o clipe da música nova, que é Um Blues Pra Você. Vai estar com esse apoio aí, vai fazer um clipe, vai lançar simultâneo a faixa que já está pronta, mais o clipe. Quer dizer, assim, as pessoas entenderam que tem que gerar conteúdo para isso virar portfólio, mesmo que isso não gere uma contrapartida financeira logo de cara. Então, as empresas como a Reinel, por exemplo, que é uma das líderes de mercado de eventos, de casamento, de aniversário, de um monte de coisa, falou: pra gente é um prazer tê-lo aqui como conteúdo, vamos gerar esse conteúdo bom, que fica pra gente, fica pra você, e perfeito. Bruno Costa também. Então, a gente tá com esse formato, graças a Deus, tem pessoas que estão tendo essa visão, de dizer assim, não dá pra parar tudo, se a gente ficar de braços cruzados esperando o dinheiro chegar. Então, mas aí é aí que eu acho que faltou a ação pública. Sim. Se os parceiros podem se organizar e fazer,
o governo pode se organizar para remunerar esses parceiros que vão se organizar e fazer, sacou? Exato, então, exatamente. Ou juntar as empresas, fazer algo emergencial, por exemplo, com o mesmo, talvez não com o mesmo, mas com o conceito de renúncia fiscal, por exemplo, como tem a Rouanet. Então, fazer um projeto emergencial para a pandemia. Nós vamos simplificar o processo, não vai ser tão burocrático e coisa. Então, assim, lives até 20 mil, até 10 mil, até 50 mil, sei lá, bota um teto. Isso. E aí fala, você que anunciar nessa live e ajudar, você vai ter um benefício aqui no imposto, de uma forma rápida. E se a gente, que nós não somos especialistas nessa parada, conseguimos ter essa ideia aqui, agora, discutindo em 5 minutos, por que os especialistas não conseguem ter? Faltou vontade de fazer, eu acho. Agora você tocou num assunto aí que... Você não vai fazer eu perder minha terapia, não. Não, já tá chegando ao fim. Não, a gente já tá chegando. Meu terapeuta tá aqui. Você tocou num assunto aí... Nós temos mais quanto tempo aí para 4 minutos. Mais 4 minutos? Então, pronto. Mas tocou num assunto aí que é só para falar rapidinho. A questão das redes sociais. A galera fica falando em produção de conteúdo, porque conteúdo, a galera fala, pô, é só chegar ali e fazer. Rapaz, mas é um negócio muito complicado. Porque imagine você fazer. Quem não trabalha produzindo conteúdo. Pode até parecer que é fácil, né? Você produzir um conteúdo, uma coisa. Só que vai chegando a hora que vai se esgotando, né? As possibilidades. E uma vez iniciado, não pode parar. E não pode parar. O tal do algoritmo que eu falei pra vocês. O algoritmo enxerga que você tá produzindo, ele vai te mostrando pra mais pessoas. Se ele enxerga que você tá tendo uma pausa muito grande de um conteúdo pro outro, ele já deixa você de segundo plano, já pega quem tá fazendo direto. Então há meio que umas regrinhas que a gente precisa entender pra ter sucesso na questão do algoritmo. Porque ele é uma incógnita. E quem tá dominando isso, tá se dando muito bem. Tá aumentando o seguidor, tá vendo parceria aí. Por exemplo, eu tô com 65.800 seguidores. Mas foi ralação, foi Superstar que eu passei, que deu um app, tem um monte de coisa, eu gero conteúdo bastante. E você tem um perfil verificado, né? Verificado. Fiz questão de fazer isso, inclusive, porque era até uma questão de segurança, né? Pra mim, assim, falei, pô, é legal. E todo mundo explicou que os benefícios da verificação. Sim. De você comentar, ficar lá em cima, no primeiro comentário, o cara te olha, te enxerga diferente, um artista que você admira, quando olha aquele, pô, vou procurar saber, aí instiga o cara a entrar no perfil, já que ele tá verificado. Então, tem um monte de coisa assim, mas ainda é meio que mas é para poucos, é para poucos. Né? Eu consegui um parceiro que fez isso para mim, Bruno Carvalho. Falou, Adelmo, vai fazer um preço bem legal aqui para você, que sei que você vai propagar nosso trabalho muito bem. E ele é um dos caras muito competentes da área, assim, eu indico todo mundo para ele. Porque o que eu ouço falar no mercado aí é uma pessoa que meio que pesa muito a mão na hora do preço. A Adelmo não quer entrar para a história como uma pessoa que fez você perder a terapia. Tem 15 dias sem não vou fazer isso. Quero te agradecer por você estar aqui com a gente. A casa é sua, o espaço está sempre aberto para você. Para quem você quiser indicar para vir aqui, dos parceiros, dos artistas. Faz uma lista que a gente vai ter o maior prazer de conversar aqui. Você já viu que é tranquilo. Empreendedorismo, política, para falar de qualquer coisa. Que a gente está aqui à vontade. E a gente vai encerrar com o quê? Velho, vamos... Escolhe uma música aí pra gente encerrar. Trecho, né? E ao som de Adelmo Cazé, com a música que ele vai escolher, que quem manda é ele que vai escolher. A gente vai ficando por aqui no Boss Podcast. @Boss Podcast Oficial, compartilha com todo mundo, segue, manda todo mundo. E na terça-feira que vem tem mais entrevista exclusiva aqui no Boss Podcast Oficial. Fui. Obrigado, meninos, vocês são sensacionais. Valeu. Muito feliz esse papo, a gente vai renovar, viu? Vamos lá. Sem terapia depois pra... Jogue tudo pro alto, cada estrela tem seu dia de brilhar. Então grite bem alto, se essa vida é loteria eu vou me jogar. Eu acredito no amor e vou contra essa onda de notícias, vou sonhar. Eu quero abrir meu coração pras coisas boas que essa vida tem pra dar. O sorriso doce da criança quando acaba de acordar. Que nunca adormeça a esperança desse mundo melhorar. Jogue tudo pro alto, cada estrela tem seu dia de brilhar. Então grite bem alto, Boss Podcast você pode escutar. Valeu. Aê! Valeu, galera, muito obrigado, Adelmo. Obrigado a você, meu irmão. E fiquem com Deus aí, galera. Até terça. A próxima.